Literatura de cordel, vamos falar um pouco. Você não só é um cordelista, como um poeta e cordelista, como você estimula, você é uma pessoa que é um escritor que disseminou, dizer, dentro da cultura carioca e brasileira, né? A ideia essa de que o cordel é literatura. Fala um pouco sobre isso. Bom, primeiro eu queria fazer uma pequena ressalva. Eu não sou um cordelista autêntico. Eu já escrevi folhetos de cordel, mas eu não sou um cordelista autêntico. Eu faria a seguinte comparação. Suponhamos que alguém está vindo lá da Escandinávia para fazer uma pesquisa sobre o samba carioca. Ele quer fazer um trabalho sobre o autêntico samba carioca. Aí ele vai entrevistar Chico Buarque. Está errado. Chico Buarque é carioca, é sambista, porque compôs alguns dos sambas mais bonitos que existem no Brasil. Mas ele não é um sambista autêntico, no sentido que os sambistas autênticos são o cara da Mangueira, da Portela, não sei o que, não sei o que. Ele deveria entrevistar Martinho da Vila, talvez, ou Paulinho da Viola, mas não Chico Buarque, que vem de outra origem social e de outra formação cultural. E faz samba pelo amor que ele tem ao samba, primeiro como espectador, como ouvinte, e depois como compositor. Então é a mesma coisa, eu sou um cara de outra origem social que os cordelistas autênticos. Então eu sou um cara de classe média, formação universitária, formação intelectual e tudo mais, e cheguei ao cordel não como chegam os verdadeiros cordelistas, como sua única opção de literatura. O cordelista autêntico é aquele que não tem outra opção de literatura, só tem aquela. E de sobrevivência. E de sobrevivência. E eu tinha vários. Quando eu comecei a me interessar por cordel, eu era um estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba, crítico de cinema do jornal local. Então eu era um intelectual que me interessava por cultura popular. E por ser de lá, do sertão, lá do Cerrado, por ser lá de Campina Grande, que é um dos grandes focos nordestinos da poesia popular, eu comecei a conviver com cordelistas, repentistas, etc. e tal, e comecei a pesquisar e escrever. Então eu sou um defensor do cordel, no sentido que eu vejo no cordel uma beleza literária muito grande. Os valores literários, existem valores absolutos na literatura. Qualidade, estilo, história, sei lá, tantas coisas. Agora, o bonito da literatura é que cada segmento do mundo literário tem valores próprios. Isso. A poesia tem alguns valores que o romance não tem, e vice-versa. Dentro dos gêneros, sei lá, o romance policial tem valores que o romance psicológico de Clarice Lispector não tem. E vice-versa, cada um tem seus valores. E dentro de cada segmento específico, você tem que enxergar bem quais são os valores que existem ali e cultivá-los. Isso ocorre na ficção científica, isso ocorre no cordel, isso ocorre em todos os gêneros. Dentro do cordel, existem inúmeros maus folhetos mal escritos, e muitos bons folhetos. Então, como dentro de qualquer corpo literário que você considerar. Então, um escritor de ficção científica chamado Theodore Sturgeon, uma vez chegaram para ele que ele era um excelente estilista, era um cara que escrevia belamente. Alguém disse, mas como é que um escritor como você vai escrever logo ficção científica? Porque 90% da ficção científica que eu vejo é um lixo. Ele disse, meu amigo, 90% de qualquer coisa na vida da gente é lixo. O que vale são os 10%. Mas isso é tudo. O Brasil é o país do futebol. 90% dos jogadores brasileiros são ruins. São os 10%, que seriam alguns milhares de jogadores, que fazem o futebol brasileiro. E tudo mais. A nossa música, 90% da música brasileira é uma bobagem. São os 10% que salvam. É aquela nata, né, que tem em cima de qualidade, que concentra todos esses valores que a gente... Isso ocorre no cordel também. Então, não é qualquer folheto de cordel que é bom. O professor Raymond Cantello, que era um francês que pesquisou muito e incentivou muito o cordel, ele dizia, o cordel é uma literatura quantitativa. Só depois de ler algumas centenas é que a gente começa a perceber os valores que existem lá dentro. Porque os valores são coletivos. Os valores não estão concentrados e sintetizados numa única obra. Existem valores coletivos e algumas dessas obras alcançam esses valores. Mas você só percebe se ler muito. Sim, muito. Por quantidade. Beleza? Vou pensar nisso, que a gente acaba pegando, né? Quer dizer, eu mesma já desenvolvi algumas coisas com cordel, até você me ajudou uma época, e eu
Nunca tinha percebido muito essa questão da quantidade. Eu faço, às vezes, oficinas sobre literatura de cordel. E eu digo, uma vez eu falei numa turma, aí eu disse, tinha uma porção de jovens, eles diziam assim, eu queria conhecer melhor o cordel. Aí eu falei, isso na Paraíba. Aí eu digo, leia um cordel por dia. O cara disse, um cordel por dia? Eu digo, olha, se você não tiver meia hora por dia para ler um folheto de cordel diferente a cada dia, vai estudar outra coisa. É verdade. Entende? Se você não tem esse tempo, eu digo, você tem tempo para ver meia hora de televisão por dia? Tem. Então tira meia hora da televisão e vai ler um cordel. Mas não tem tanto cordel. Eu digo, não importa se tem bom ou ruim, vai ler um cordel. Porque você tem que conhecer o melhor, o médio e o pior, para distinguir um do outro. O grande problema que existe é que muitas vezes, como a gente não tem tempo, como a gente às vezes tem um trabalho para fazer, uma tese, ou sei lá o quê. Por exemplo, recentemente eu vi uma moça dizendo que ia fazer 2 estudos, um sobre a mulher no cordel e outro sobre a história do Brasil no cordel. Eu disse, minha filha, isso aí são dezenas de milhares de folhetos que você vai ter que ler. Se eu fosse você, eu restringia um pouco mais. Assim, grandes vultos femininos da história do Brasil no cordel. Aí pronto, você fecha. E já é muita coisa, hein? É muito grande. A bibliografia disponível é imensa. Imensa. Entende? Então você tem que fechar um pouco até para poder ler muito, porque senão você nunca mais vai ler outra coisa. Exato.